Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conversas que Acolhem a Mente com Cidinha Pascoaloto. Hoje vamos abordar um tema delicado, complexo e profundamente humano. Vamos falar sobre a realidade das chamadas mães de aia. Mas eu quero deixar bem claro, quero esclarecer aqui para vocês que estão nos assistindo, que hoje existe uma série rolando aí na Netflix que fala de um conto de aias. Não tem absolutamente nada a ver. Ele é um romance extraído de um livro. E o que nós vamos falar aqui das chamadas mães de aia é completamente diferente. Porque essas mulheres, muitas vezes, após vivenciarem situações de violência domésticas no exterior, enfrentam uma batalha jurídica internacional envolvendo a guarda e a permanência de seus filhos no país de origem. Para conversar sobre esse assunto tão importante, receberemos aqui com muita alegria uma pessoa muito especial, advogada e mestre em Direito Internacional, doutora Júlia Faraco, co-criadora do artigo Mães de Aia, apresentado em um dos maiores congressos jurídicos do país. Doutora Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso programa e eu estou feliz de recebê-la aqui e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito prazer conhecer você, Cidinha. Fico muito feliz de estar aqui e que possamos ter uma boa entrevista. Então, falando um pouquinho a respeito do tema, né? Eu gosto muito de trazer um apanhado histórico de forma bem breve, para falar um pouquinho da nossa formação da sociedade, né? Então, nós, estruturalmente falando, estamos em uma sociedade patriarcal, ou seja, que tem um homem no centro e a mulher exercendo o papel de coadjuvante. Quando a gente pega a parte histórica das origens civilizatórias, podemos vislumbrar exatamente isso, né? Através das religiões, textos, que o homem ele sempre esteve nessa posição de superioridade, de centrismo, e a mulher ali nessa posição de coadjuvante. Mas não só isso, a gente também tem a mulher retratada de uma forma pejorativa. Então, uma mulher ela é ardilosa, a mulher ela seduz o homem, a mulher ela manipula. Então, a gente desde muito cedo, a gente aprende que a mulher tem essa ligação, né? Quem comeu a maçã foi a Eva. Então, a mulher tá sempre nessa premissa de que ela que causa discórdia, ela que manipula, ela é um ser ardiloso, é um ser malvado, e isso vai fazendo a nossa formação social. Então eu falo assim, a gente vive numa sociedade, então eventualmente a gente vai sofrer interferências sociais e culturais dessa sociedade. Então preconceitos, eles existem justamente por conta dessa interferência, né, que a gente sofre na nossa formação. Então a gente cresce numa sociedade onde a mulher é vista como vilã. Se a gente não se questionar, a gente vai, olha, então a mulher manipula, então a mulher faz. E aí, partindo desse pressuposto, a gente começa a falar do quê? Da desigualdade de gênero, ainda presente agora no século XXI, infelizmente. Porque não tem como a gente dizer que a sociedade sempre reconheceu a mulher dessa forma, que a gente ainda tem dificuldades em equilibrar direitos, em estabelecer uma certa igualdade, ainda que prevista formalmente a igualdade entre homens e mulheres, na prática a gente ainda tem dificuldade. Então, não tem como nós falarmos de uma sociedade patriarcal, misógina, machista, que tem aversão ao feminino e dizer, olha, as instituições não precisam de nenhum amparo para lidar com essa situação. Precisam. E diante dessa necessidade de amparo, a gente tem o protocolo de gênero do CNJ, na recomendação 128 de 2022 e na resolução 492 de 2023, que inclusive foi utilizada agora no julgamento, né, a respeito daquele caso da Mariana Ferrer, que foi extremamente constrangida durante um procedimento jurídico para apuração do crime praticado supostamente contra ela, e a gente veio justamente a atuação deste protocolo. E este protocolo ele vai falar o quê? Ele vai orientar juízes a identificar e corrigir desigualdades estruturais de gênero que possam influenciar a análise dos fatos, provas e aplicação do direito. Porque, basicamente, se a aplicação neutra da lei, desconsiderando justamente
essas questões de gênero, a desigualdade, a violência estrutural de gênero, o fato da mulher estar sempre nessa posição de coadjuvante, a violência sofrida pela mulher de todo o passado, todo o apanhado histórico social até o presente momento, porque que nem eu costumo dizer, a gente pensa, o direito das mulheres sempre existiu. Não, é muito recente. Para ter uma noção, gosto muito de trazer o exemplo do Código Civil de 1916, onde a mulher, ao casar, ela se tornava relativamente incapaz, igual os adolescentes. Ou seja, a mulher precisava de autorização do marido para tirar um passaporte, autorização do marido, às vezes, para comprar e vender imóveis, e etc. E esse código, ele vigorou até 2001. Quando veio de 2002. Eu nasci em 1999. Então não é uma coisa assim, faz anos que as mulheres têm direito. Não. Todos os direitos femininos, e muito, tô citando o Brasil, claro, de exemplo, eles são bem recentes, né? Alguns não têm nem 100 anos. Então, a gente precisa, a mera aplicação da lei de forma neutra, sem considerar toda essa bagagem, ela pode reproduzir a violência. Por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de assimetria de poder. Ou seja, não tem como você pegar uma relação entre homem e mulher e dizer que não há essa assimetria, que essa assimetria existe. E ela independe do grau de instrução, do grau de escolaridade, de financeiro. A mulher ela tem conhecimento, por exemplo, jurídico, então ela não está sujeita a sofrer violência doméstica. Não, porque há assimetria de poder, os homens são estruturalmente mais fortes, a sociedade ainda é uma sociedade patriarcal que tende a reproduzir discursos que protegem o homem, como o que ela fez, será que ela não provocou, ele ficou com raiva. Então a gente ainda tem muitos discursos dentro da sociedade que protegem o homem das ações contra a mulher, né? Então essa assimetria de poder, ela vai existir independentemente do quanto a mulher ganha, do qual a escolaridade dela, porque é a sociedade que nos encontramos hoje. E aí, falando especificamente, né, entrando especificamente nas convenções, o ano passado o Supremo Tribunal Federal ele julgou duas ADIs, a de 4.245 e 7.686, que vai conversar justamente com a convenção e com o assunto da convenção. Mas apenas finalizando a questão do protocolo de gênero, o que a gente espera, porque o protocolo de gênero do CNJ ele é formalmente dirigido aos magistrados, aos juízes, né, como eu disse. Mas ainda assim, há o dever de todos aqueles que integram o sistema de justiça, integram o processo, de observar a igualdade material, não discriminação, proteção dos direitos humanos, e a gente espera que esse protocolo de gênero não apareça apenas na sentença, mas durante toda a fase processual, desde a petição inicial, produção probatória, ministerial, todo o processo até chegar na sentença esteja envolto do protocolo de gênero. Agora entrando propriamente dita na convenção, você gostaria de fazer uma pergunta? Eu vou dar mais um mandamento. Eu ia dizer que esse debate, ele ultrapassa fronteiras e toca diretamente nos direitos humanos, a proteção à infância e à dignidade das mulheres. E para quem nunca ouviu falar, que é um tema muito estranho, né, para muitas pessoas não ouviram falar sobre essas mães de Haia. Então, para quem nunca ouviu, o que significa exatamente o termo mães de Haia e o que a Convenção de Haia e qual é o seu principal objetivo, essa convenção? Vamos lá. O termo Mães de Haias deriva justamente do nome da convenção, que é a Convenção da Haia. A Convenção da Haia, ela foi criada em 1980 e ela visava combater o sequestro internacional de crianças. Esse era o principal ponto da convenção. Só que o que acontecia no passado, não tão passado assim, né? Nas últimas décadas ali, 1900 ali, enfim. Acontecia o oposto do que ocorre agora. Havia um período de imigração, então havia uma imigração muito forte de vários países, principalmente pessoas vindo para o Brasil de outros países, da Europa, enfim. Então havia esse processo imigratório muito forte na época, e os homens desses países vinham para o Brasil e tinham, estou citando o Brasil de exemplo, claro, mas a imigração ocorria em todos os locais do mundo, e eles tinham filhos com essas mulheres, e
ao romper o relacionamento, eles pegavam essas crianças e voltavam para o país deles. Buscando o quê? O que a gente chama de fórum shopping. Ou seja, escolher a jurisdição que lhe é mais favorável para julgar questões de guarda e outros processos atinentes. Por quê? Porque, veja bem, se eu sou nacional daquele país, presume-se que o país vai julgar a meu favor. Então, ele pegava a criança, levava para o país dele para ser julgado lá e ele conseguir se beneficiar da jurisdição dele. Então, para evitar esse fórum shopping, claro, impedir que a pessoa escolha qual jurisdição é favorável que eu vou levar a criança para onde for receber um tratamento melhor, além obviamente do próprio sequestro internacional, ou seja, além disso, mas veio então a convenção para falar, não, a criança deve ser julgada, processo de guardas atinentes à criança, né, no caso, deve ser julgado no país de origem. Leia, esse país de origem, é sempre bom a gente ressaltar que é onde a criança exerce a vida social dela, né? Escola, amigos, médicos, família. Então não estamos falando especificamente de nacionalidade. Por exemplo, a criança nasceu na Itália, mas ela com 1 aninho, 2, foi levada lá para os Estados Unidos e cresceu, passou 10 anos da vida dela nos Estados Unidos. Qual é o país de origem dela? Em tese, os Estados Unidos, não a Itália, porque é nos Estados Unidos que ela tem o médico, a escola, a família. E aí, mesmo sem falar especificamente de violência doméstica, mas quando a gente tem 2 genitores, o pai e a mãe, e eles estão morando naquele país, ainda que não sejam nacional especificamente, a criança não seja nacional daquele país, mas um dos dois querem trocar de país, querem sair daquele país e para o outro, sem autorização do outro genitor, torna as coisas mais difíceis, porque a convenção vai falar que aquela é a origem, você vai precisar de autorização para tirar aquela criança do país, porque você está tirando a criança do país de origem dela. Então você não pode simplesmente pegar a criança de um país sem autorização do outro genitor e levar para outro país. Então, mesmo sem falar em violência doméstica propriamente dita, tirar uma criança do país dela de origem requer autorização dos genitores, das pessoas que detêm ali a guarda dessa criança, né? E aí, o que aconteceu? Agora, quando a gente pega os últimos anos, né? Depois aqui desse século, já no século XXI, a gente observou que houve uma troca, né, do que estava acontecendo antes, que antes eles tinham filhos, levavam essas crianças de volta para o país. Aí surge a convenção. Houve uma inversão, né? Muito bem pontuado, houve uma inversão. Por que aconteceu? Diante do cenário de globalização, as mulheres passaram a sair do país delas de origem, imigrar para o estrangeiro, terem ou criarem seus filhos no estrangeiro. E aí, quando elas querem retirar esses filhos do estrangeiro, esses homens, muitas vezes praticantes de violência doméstica, utilizam a convenção para trazer essa criança de volta. Utilizavam a convenção, né, para trazer essa criança de volta. Olha, sequestrou a criança, ela não tinha autorização para retirar essa criança daqui e levou de volta lá, exemplo, Brasil. Então eu quero que devolva a criança porque ela não tinha essa autorização para tirar. É imediato, né? E a convenção prevê o quê? Retorno imediato. A partir do momento que uma criança é retirada do país de origem sem autorização, retorno imediato dela para o país de origem. E até então, essa convenção vinha sendo aplicada de forma automática. Então, a criança chegava aqui, ele abria um processo, ele entrava, né, com os trâmites e pedia que devolvesse essa criança e a criança já era devolvida. Só que a gente tem que observar que a própria convenção trouxe exceção a esse retorno imediato, que é o caso de risco grave. Então, a convenção vai dizer o quê? Se houver risco grave para a mulher ou para a criança, no caso, houver risco grave para a criança, não deve devolver a criança, havendo esse risco grave para ela. E aí, o que ocorre? O STF, dessas ADIs que eu mencionei outrora, ele vai falar justamente o quê? Ele vai criar uma legislação nova, ele vai criar uma inovação jurídica, uma coisa que nunca existiu, ele falou, vou criar agora? Não, ele só vai reforçar, olha, tem que observar a questão do risco grave. E pontuou que a violência doméstica é considerado risco grave, ou seja, em caso onde a mulher esteja sofrendo violência doméstica, não é para ver o retorno imediato dessa criança para o país de origem, justamente porque se esse homem está praticando violência doméstica contra a mãe, como que você vai enviar essa criança de volta e saber que ela vai ficar bem? Porque até então, o que se falava muito era na questão das salvaguardas, né? Que o juiz
mandava de volta a criança e fazia salvaguardas, que é espécies de recomendações, tipo, deixar a mãe visitar a criança, não prender a mãe quando ela retornar ao país de origem. Só que quando a gente fala em direito internacional, a gente está falando muito em acordo, não estamos falando em posição, porque a gente tem alguns princípios, como a livre determinação dos povos, entendeu? Então a gente não pode obrigar o país a fazer o que a gente quer. A gente não dessa forma direta que as pessoas pensam. No exemplo, eu vou chegar lá no país e vou falar, olha, juiz, eu quero assim, assim, assim. A partir do momento que essa mulher está sob a jurisdição de um país estrangeiro, soberano, com autodeterminação dos povos, ele tem direito a aplicar a jurisdição dele. Então o juiz pode até recomendar, só que se chegar, na maioria das vezes, o que acontecia? Chegava lá, não cumpria-se. E não tinha fiscalização para saber se estava cumprindo. A gente não pode obrigar, nesse sentido que as pessoas pensam, mas não vai sofrer nenhuma consequência no direito internacional, mas a gente não pode ficar pegando vidas reais e transformando em estatística. Essas mulheres estão precisando de ajuda agora. A gente não pode pegar essas mulheres e falar, mas lá pra frente a gente vai ao Brasil, vai processar, vai fazer alguma coisa contra o país. A gente não pode pensar assim. Estamos falando de mulheres agora. Se mais tarde ou futuramente houver consequências em âmbito internacional, tudo bem, mas a questão é que agora a gente está falando de mulheres, de vidas que precisam de ajuda, que não podem ficar sem seus filhos. A gente não pode pegar e transformar tudo em estatística. Isso é desumano, né? Então, partindo desse pressuposto que a jurisdição, a gente não tem controle sobre a jurisdição de outro país, a gente trabalha muito, inclusive com o mecanismo de soft law no direito internacional, e partindo do pressuposto que os países têm soberania, autodeterminação dos povos, então ainda que hajam recomendações que o juiz brasileiro, que o Brasil faça, ainda assim essas recomendações serão cumpridas se o país que recebeu essas recomendações quiser cumprir essas recomendações. E não estava acontecendo isso, estava acontecendo em muitas ocasiões dessa mãe voltar a ser presa. Teve mulheres que voltou para ficar perto da criança nesse país e foi presa. Então o que estava acontecendo era que não havia essa observância de salvaguardas. Isso é um conflito muito grande para a criança. Sim, exatamente. Porque é um conflito familiar. E isso tem um impacto muito grande na saúde mental, tanto da mãe quanto da criança. E quais são os principais desafios enfrentados por mães brasileiras que vivem no exterior e sofrem essa violência? Eu acredito que os principais desafios sejam justamente barreira linguística, né? Muitas delas às vezes não sabem se comunicar. O fato de não serem nacionais, querendo ou não, o Brasil é um país que acolhe muito os estrangeiros e que tem uma legislação muito protetora, seja com os nacionais, com os estrangeiros, mas a maioria dos países a gente não nota uma proteção ao estrangeiro, então o fato dela não ser nacional dificulta muitas coisas. Isolamento familiar, essa mulher está num país que ela não é dela de origem, longe da família dela, longe dos amigos, então há um isolamento contínuo e progressivo, e justamente tem que lidar com a violência doméstica, né? Tem que lidar ali com os abusos, agressões que vão de todos os tipos, desde agressão física, sexual, patrimonial, moral, psicológica, e tem que lidar com isso sozinho no país estrangeiro e ao mesmo tempo proteger essa criança, porque às vezes não é só a mãe que está sofrendo agressões, às vezes a criança também está sofrendo agressões, então a mãe também às vezes tem que proteger essa criança. Exatamente. E existe proteção jurídica suficiente? A gente tem tentado caminhar, né? Estamos caminhando, né, agora com essas ADIs do STF, muito importantes, reforçando justamente este ponto. A gente está caminhando para quê? Para não permitir que mulheres brasileiras não recebam amparo no seu próprio país. Elas são nacionais, elas não podem deixar de receber o amparo aqui do Brasil estando nessa condição de vítima. Então essas ADIs vêm reforçar e vêm proteger, garantir que elas fiquem em solo brasileiro com essa criança, que seja julgado aqui processos e demais questões atinentes, porque não tem como você enviar essa criança e deixar a criança e a mãe sujeita de um país que com a sua jurisdição própria e que muitas das vezes, infelizmente, vão tender, né, a favorecer o nacional. Você sabe que eu tinha uma paciente fora do país, numa situação dessa, só que eu não sabia que existia essa convenção, que ela era uma mãe. Muita gente não sabe dessa convenção, inclusive eu estive no Congresso em Curitiba e posteriormente estive fazendo alguns trabalhos em Florianópolis, Balneário Sijurerê,
E lá eu escutei muito, lá tem um turismo muito grande, né? E eu escutei muito, minha amiga foi embora e casou com um homem lá da Suíça, minha amiga foi embora e casou com um da Itália, por que que você não vai embora e casa com um estrangeiro? E aí eu falei, olha, Dá ruim. não é que dá ruim, mas tem observâncias legais a serem feitas, não é assim como as pessoas pensam, as pessoas embarcam e depois elas não têm o menor conhecimento de como fica a situação depois. Então, eu falo assim, que agora, né, há esse processo aí de vamos casar com um estrangeiro e morar lá fora, mas tem que ser considerada essa questão da criança e da guarda. Exatamente. Então, a forma como você está explicando, como eu tive essa experiência com uma mãe aia, é diferente porque ela está aprisionada fora do país, do Brasil, ela é brasileira, família brasileira. Ele não assumiu a família, ele não assumiu ela e a criança, e ela está numa situação difícil. Muitos países também... Então tem esse detalhe também. É importante ressaltar também, a título de conhecimento, que a questão de nacionalidade varia de país para país. O Brasil adota o critério da territorialidade, então nasceu no Brasil é nacional. Tem países que adotam consanguinidade, que o pai ou a mãe tem que ter o sangue para o filho ser nacional. E muitos desses países, por exemplo, o pai tem que reconhecer a criança, porque se o pai não reconhece a criança, ele fica meio, entre aspas, se não buscar uma nacionalidade da mãe, ele vai ficar apátrida, sem nacionalidade. Então, já vi casos, por exemplo, de mães em países como, por exemplo, a Coreia do Sul, que tiveram filhos e o pai não quis registrar. Então, ela teve que procurar o Brasil para conseguir ver, né, o que fazer com a questão da nacionalidade, porque senão ela se torna apátrida. E não é todos os países que tem essa questão do Brasil, que a gente trabalha aqui no Brasil com processo de DNA, investigação de paternidade. Nós temos um ordenamento jurídico, um arcabouço legal muito rico, muito amplo, mas, gente, isso não é realidade dos outros países. Muitos países não vão obrigar o cara a fazer um DNA, entendeu? Obrigar o cara a assumir. Não é assim que funciona. A gente não pode tirar o nosso país, a nossa realidade, e pensar, não, todo país a mulher vai poder exigir um teste de paternidade, exigir que o cara assuma. Não é assim que funciona. Então, é muito importante salientar também essa questão da nacionalidade, porque se o pai falar, eu não vou assumir, e a mãe não puder estar colocando a nacionalidade dela, como que fica a criança? Vai se tornar apátrida sem nacionalidade? Então, também é muito importante isso. E essa convenção, ela não se restringe só ao Brasil. Não, uma convenção internacional. Ela envolve mais firmada países. Muitos países aderiram a ela, e o Brasil, inclusive, aderiu a ela só 20 anos depois que ela foi criada. Ela foi criada em 1980, o Brasil só aderiu a ela em 2000. Então, muito recente. Por isso é que não é do conhecimento de muitas pessoas. É que o direito internacional em si, ele não é de conhecimento amplo, né? O direito internacional, ele acaba... A gente ainda tem um pouco de dificuldade dessa propagação dos conhecimentos. Então, as pessoas elas vão acabar se restringindo mais ao direito nacional do que ao direito de outros países, né? Obviamente. Países. E existe, assim, um apoio psicológico durante esse processo, uma orientação sobre a conscientização e a prevenção, assim, como você mesma disse, tem que pensar bem antes, né? Então, a questão eu não posso afirmar a questão psicológica, mas é muito importante sim a mulher, se ela puder, estar procurando auxílio psicológico, só que acredito eu que dentro do país estrangeiro, longe das pessoas, ou talvez ela não consiga esse auxílio psicológico. Vindo para o Brasil, estando em solo brasileiro, a gente tem inúmeros programas que fornecem auxílio psicológico. Por exemplo, a OAB, ela trabalha também com auxílio psicológico, ela tem psicólogas, tem a própria orientação jurídica, né? Programas voltados aí à ajuda da mulher, ao acolhimento da mulher. Eu também fiz parte deste programa, então estamos ali para acolher a mulher justamente. Em outros estados também eu estive em Balneário, lá a própria Polícia Militar, em campanha ali com outros órgãos, está fazendo também trabalho de auxílios para as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, sinto no Brasil um movimento muito forte, né, para o auxílio tanto jurídico quanto psicológico dessas mulheres. E eu acho muito interessante a gente falar a respeito da espiral da violência, que foi que eu escutei isso num dos cursos de preparação para o acolhimento dessas mulheres, porque quando a gente vai, antes da gente acolher essas mulheres, a gente também tem cursos, né, para se preparar e saber como receber. E é muito interessante porque as pessoas não fazem ideia do espiral da violência. O espiral da violência fala que as mulheres vão demorar de 9 a 10 anos para sair de um ciclo de abuso.
Então não é assim, o cara fez e amanhã ela vai pegar, porque os abusos geralmente eles são progressivos, eles não começam no tapa, no soco ou na violência sexual, eles começam primeiro na psicológica, ele vai destruir a autoestima dessa mulher, ele vai criar dependência econômica, financeira, todas as dependências, vai fazer ela acreditar que não vai conseguir mais nada, que não merece nada melhor, que o problema é ela, que ela tá sofrendo isso porque ela é o problema. E aí quando ela estiver totalmente destruída psicologicamente, dependente desse homem, até a gente tem aquela que a gente chama síndrome de Estocolmo, né, também uma das coisas que pode ocorrer aí quando ela estiver nessa situação de vulnerabilidade, fragilidade, aí esse homem vai começar a progredir, aí vai perguntar pro empurrão, socar a parede do lado dela, né? E aí entra na violência física, entra na violência sexual. A violência sexual também ela começa de uma forma muito menos agressiva, sutil. Ela começa com você não pode me negar sexo, você tem que fazer o que eu mando, eu sou seu marido, eu mando em você, o seu corpo pertence a mim. Então começa dessa forma sutil. Violência. Começa dessa forma sutil, até que um dia ele vai, por exemplo, partir pra cima mesmo e fazer aquilo contra a vontade dela, mas geralmente começa de uma forma sutil, às vezes durante o sexo fazendo uma coisa que ela não gosta, que ela deixou claro que não queria. Então todas essas violências, geralmente elas há uma progressão, e não é só na questão das mulheres. E se a gente pegar vários outros âmbitos de violência, quando a gente pega esses tempos, eu estava fazendo um curso na violência infantil, todas as violências elas começam dessa forma progressiva. Essa questão de um doido aparecer, dar um soco, um doido aparecer e estuprar, elas são casos menores do que essa violência, não menores no sentido de comparação que é mais grave, mas eu digo assim, de números, são números menores que a gente pega. Se a gente for pegar a questão do estupro, por exemplo, uma mulher ser estuprada, geralmente por uma pessoa que ela conhece, as chances são muito maiores do que ela ser estuprada por um desconhecido na rua. Porque a gente observa que muitos desses crimes, principalmente de violência sexual, eles estão ligados ao ambiente doméstico, a pessoas que a mulher conhece, a um amigo, a alguma pessoa que alguma relação. Que ela tem confiança. Então, eu vou tomar essa bebida aqui porque foi o meu amigo que me deu. Aí, de repente, acontece alguma coisa. Eu vou ali porque eu vou lá com um tio, um avô. Enfim, a gente percebe que essa questão, ela tá muito mais... Os números são muito maiores dentro, né, do ambiente conhecido do que um desconhecido, um doido na rua, aconteceu... doido não, né? Porque essas pessoas sabem muito bem o que elas estão fazendo, né? Eu diria mais... são muito sedutores. Eu diria mais perversos, né? Uma pessoa perversa apareceu na rua, né? Reformulando, uma pessoa perversa apareceu na rua e cometeu um crime. Principalmente crimes ligados à violência sexual e essa violência física contra a mulher, ela está muito mais incutida dentro dos ambientes familiares, dentro do círculo social dessa mulher, do que em pessoas desconhecidas na rua, que não tem nenhum vínculo, que não conhecem essa mulher. Diferente dos crimes patrimoniais, muitas vezes. Exatamente. O que você estava falando da forma sutil como as coisas vão acontecendo, o homem, vou entrar com um pouco de psicologia agora, Sim. Ele testa o território, então ele vai entrando devagar, até que quando as coisas já estão acontecendo de uma forma descontrolada, ele já sequestrou totalmente o território da mulher, então ela não consegue mais se defender. Sim, exatamente. E aí que ocorrem as violências, e às vezes num silêncio tão grande que a família dessa mulher não fica sabendo. Ela não tem coragem de contar. Sim. Muitas e a maioria das vezes. Eu digo assim que nós mulheres, a gente acaba ficando muitas vezes com vergonha do que a gente está sofrendo e optando pelo silêncio por vergonha mesmo de julgamento social, porque a gente tem um julgamento social muito grande. Quando a gente, por exemplo, sofre uma violência, as pessoas vão julgar, mas como que você escolheu esse cara, onde você conheceu esse cara? Sempre tem perguntas e questionamentos acerca da atitude da mulher e nunca da atitude do homem, porque independentemente de qualquer coisa, quem está ali praticando o crime, quem está ali agredindo, é o homem. E ao invés dele ser questionado, os comportamentos dele, por que você praticou isso, qual foi a educação que você recebeu, a questionada é a mulher. Por que você escolheu esse cara? Você não viu que ele era assim? Você não percebeu os sinais? Então todas as perguntas, elas são dirigidas e voltadas para a mulher, que é vítima. E não ao homem, que nesse caso hipotético, né, está sendo o agressor. Principalmente porque o que acontece também dentro... É interessante a gente falar isso, porque às vezes acontece a violência, aí vem a lua de mel. Sim, esse é um dos... Acho que é o ponto pior e forte de uma relação tóxica. Esse é um dos pontos também.
ele convence a mulher de que ele estava nervoso, que ele estava com problemas no serviço ou qualquer coisa assim, e aí começa-se uma nova lua de mel e esse abuso continua. Dentro do Espiral da Violência também é citada a lua de mel, né? Que é justamente essa reconciliação. Então ele foi lá e deu um soco na mulher, mas depois ele traz flores, ele diz que se arrepende, ele chora, ele fala que nunca mais vai fazer daquela forma, que ele estava nervoso, que ele perdeu a cabeça. Às vezes utiliza argumentos de cunho religioso, eu fui tentado pelo mal. Flores. E aí, de repente, a mulher, porque pela criação social da mulher, isso também é uma construção social, a mulher é ensinada a perdoar e tolerar. Se a mulher, de repente, no primeiro sinal fala que vai embora, as pessoas, ao invés de acolher, vai falar assim, nossa, mas só por isso que você separou? Só porque ele gritou uma vez com você se separou? Não, mas você tem uma família com ele, você tem filho, você vai embora porque ele gritou? Então, a própria sociedade não incentiva a mulher a separar quando as coisas são poucas. Quando, entre aspas, é só um grito, você vai se separar só por causa disso? Não, imagina, perdoa ele. Então, muito se questiona por que a mulher não saiu antes, mas se a mulher saiu antes, ela também é criticada, porque ela tá jogando fora o casamento, jogando fora tudo isso por conta de algo que não é tão grave aos olhos da sociedade. Mas se ela deixa crescer e se torna grave, por que você não viu antes? Por que você não foi embora antes? Então, a todo momento, o julgamento social com a mulher é muito cruel e muito perverso, porque eu costumo falar que a mulher em nenhuma hipótese parece correta para a sociedade. Toda atitude que a mulher toma tem sempre algo que ela está errada. Então, quando que a mulher está certa para a sociedade? Exatamente isso. Mas hoje, graças a Deus, existem esses movimentos, né, que protegem. Precisamos, mas não podemos nos esquecer dos números graves que temos cada dia mais de feminicídios e de violência no Brasil. Medidas protetivas sendo concedidas incansavelmente pelo Poder Judiciário, que trabalha também de forma incansável em prol da sociedade, que não podemos deixar de elogiar e prestigiar o Poder Judiciário, que desempenha um papel fundamental, concedendo essas medidas protetivas de urgência com a máxima rapidez e celeridade para garantir a proteção dessas mulheres. Então, mas ainda assim a gente não pode deixar de ver que os números, infelizmente, são alarmantes, estarrecedores, alarmantes. Quando a mulher percebe que ela está vivendo uma situação de violência fora do país mesmo, qual a providência ela deve tomar e quais as instituições e órgãos que ela deve procurar, inicialmente? O consulado brasileiro, com certeza, procurar o consulado brasileiro. Isso. Eu vou fazer uma pergunta curiosa. Como surgiu a ideia de desenvolver esse artigo Mães de Aia? Então, acredito que não seja nenhum segredo, né? A minha história pregressa, antes, né, do artigo propriamente dito, eu também fui vítima de violência doméstica e a partir disso me moldou o modo como eu enxergava as coisas. Eu percebi as coisas por uma visão diferente. Então, muitos estigmas também, porque, como eu disse, a gente cresce numa sociedade e a gente sofre interferências culturais dessa sociedade o tempo todo. Então, muitos estigmas, preconceitos ou pensamentos que eu tinha foram se desconstruindo. E eu fui entendendo como que funcionam essas relações, esse abuso de poder, essa dinâmica de poder. E a partir disso, né, como eu estava finalizei o ano passado o meu mestrado em Direito Internacional, e depois, posteriormente, né, além desse mestrado que eu fiz um curso pela Escola Paulista da Magistratura, justamente sobre Convenção de Haia, escutando outras mulheres, outras juristas fantásticas, juízas, advogadas, outras mulheres fantásticas ali falando sobre o tema, mulheres que lidam no dia a dia, que lidam com o direito internacional, que lidam justamente com essa questão. Eu decidi me aprofundar no tema, e foi daí que surgiu essa ideia de escrever sobre o tema. E aí eu levei essa ideia, né, para um querido amigo, o Dr. Eduardo Cambi, desembargador de Justiça do Tribunal do Paraná, e eu conversei com ele, falei, vamos escrever esse artigo juntos? E aí nós escrevemos esse artigo juntos, que foi apresentado no ABDC Const, né, que é um dos maiores congressos de direito constitucional do Brasil. E aí, quais foram as principais conclusões desse estudo apresentado nesse congresso? Você já tem assim,
uma direção? Bom, primeiro que a gente novamente frisou a importância, que foi extremamente importante e relevante essa diz do Supremo, para consolidar este entendimento de que violência doméstica é um risco grave e não deve haver retorno imediato. Em segundo ponto, deixa claro que dessa ADI fala da questão probatória, que deve-se haver um cuidado também dessa questão probatória, porque se não delimitarmos bem o que é prova e o que será admitido como prova, também pode criar óbices para a mulher conseguir o direito dela. E eu gosto muito de citar essa frase aqui, que inclusive ela foi parafraseada, é uma citação indireta do livro do Dr. Cambi, né, que inclusive ele também, com o livro dele, contribuiu muito para esse trabalho, né, e que a gente fala assim: ao devolver a criança para o possível abusador, reforça-se o pacto patriarcal, onde os homens, através do matrimônio, como um contrato sexual, têm seu direito natural ao corpo feminino, no domínio e no acesso, legitimado como um direito político, sendo as mulheres meras propriedades dos homens e os filhos extensão dessa propriedade, deste patrimônio pertencente ao sexo masculino. Então, devolver a criança é justamente legitimar esse pacto patriarcal, e por isso que a gente não deve continuar a fazer isso e a lesar essas crianças, essas mulheres e tratá-las como propriedades do homem. Exatamente. Que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que possam estar vivendo uma situação semelhante e se sentem sozinhas? Buscar apoio, rede de apoio, porque esses homens, eles se utilizam muito do isolamento social progressivo e contínuo dessa mulher. Então, não ter vergonha de falar o que você está sofrendo. Olha, chegar a falar, estou sofrendo violência doméstica, não ter vergonha de falar, porque eles se utilizam do seu silêncio, do seu medo, de você estar isolada, longe de todos, para poder te manter naquela situação. Não é fácil, não é simples você falar, mas se puder buscar apoio da família, principalmente, família, amigo, uma pessoa de confiança, consulado brasileiro e também orientação jurídica, advogadas brasileiras que estão aí também trabalhando, como eu disse, juristas incríveis que trabalham no direito internacional, trabalham com o tema e que podem auxiliar você que esteja nessa situação. Que aí ela exige coragem. Sim. E perder o medo, né? Mas ela pode começar também através de amigos, familiares, para chegar até essa busca jurídica. Sim, primeiro passo é informar famílias, amigos, as pessoas que são de sua confiança, que eu acho que é o passo fundamental. Doutora Júlia, foi maravilhoso estar aqui com você. Eu acho que você esclareceu, não tenho dúvida, eu tenho certeza que você esclareceu muito bem esse assunto. E vamos encerrar. Vamos encerrar. Muito obrigada, eu espero que eu tenha esclarecido, que eu tenha conseguido ser didática e que tenha ficado tudo muito claro. Ficou. E se alguém tiver alguma dúvida, nos procure nas redes sociais. Você tem algum contato? Eu tenho só o Instagram, que é _, né, Júlia Faraco mesmo. Você pode colocar aí, Gustavo, por favor? Se alguém tiver alguma dúvida, é só procurar a doutora Júlia. O Gustavo vai colocar aí. É muito bom. Eu acho que você falou todos os pontos fortes e necessários. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu acredito que deu para esclarecer acerca da convenção. Principalmente porque você trouxe esse conhecimento, né, para as pessoas. E é que importante. É as mães AIA. Importante até para a mulher, antes de estar nessa situação, antes de pensar em ter um filho, criar um filho no exterior, estar ciente da existência que vai ter essa situação. Que vai ter a convenção. Que ela não pode simplesmente do dia para a noite pegar essa criança e levar para outro lugar sem autorização do pai, do genitor. Os dois, né? Tem que ser. Deu, Gustavo? Pronto. Foi completo, Gustavo? Ficou completo. Eita! E aí vai estar aí na tela aí é meu Instagram, só tenho esse Instagram, só essa rede social. Então vamos encerrar esse programa. Você que nos acompanhou, por favor, curte, comente e compartilhe para que essas informações cheguem a outras pessoas. E lembre-se, informação também é uma forma de proteção. Eu sou Cidinha, psicóloga, e este foi mais um programa Conversas que Acolhem a Mente.
Esse é um espaço onde conhecimento, o acolhimento e reflexões caminham juntos. Obrigada pela sua atenção e até o próximo programa.